A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12, nos dá uma dica preciosa e que é fundamental para que possamos viver um processo de transformação. Está lá em Romanos 12. Vamos ler alguns textos, alguns versículos que estão descritos em Romanos no capítulo 12. Então o apóstolo Paulo começa dizendo assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo está nos dizendo que para viver um processo de transformação é preciso ter uma mente renovada. O que é uma mente renovada? Você já parou para pensar nisso? Uma mente renovada é uma mente que começa a ter pensamentos que são parecidos com os pensamentos de Jesus. É sobre isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo, é isso que ele está nos sinalizando. Ele está dizendo que a nossa mente, ela tem pensamentos que podem não ser os pensamentos estabelecidos por Deus para que a gente possa viver uma vida que o agrade. E que se a nossa mente for transformada, se a nossa mente for renovada, ela viverá a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Ele também nos diz que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Então ele está sinalizando para a gente que existe um modo de pensar que é do mundo e que existe um modo de pensar que é de Deus. Nós não devemos pensar de uma forma preconceituosa com relação a isso. Ele está dizendo que no mundo há uma ideologia ou várias ideologias que se estabelecem a respeito de várias coisas, a respeito de um padrão de comportamento, por exemplo. Hoje, por exemplo, nós temos um padrão de comportamento estabelecido para o homem e para a mulher que não é o padrão estabelecido por Deus. Nós vivemos um tempo onde homens e mulheres disputam sobre quem é melhor, sobre quem faz as coisas de um melhor jeito. Há uma competição estabelecida no mundo hoje sobre um modo de ser homem e um modo de ser mulher. E o que Deus estabeleceu para a gente não é isso. O homem, ele tem o dom de autoridade e a mulher, ela tem o dom de influenciar. Isso quer dizer que nós somos criados de uma forma diferente, mas complementar. Aquilo que o homem é complementar aquilo que a mulher é. E se nós entendermos essa verdade, nós teremos a nossa mente renovada. Renovada para quê? Para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. E uma coisa importante da gente entender sobre esse padrão que diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, é que há uma sequência de modo de experimentar essa vontade. Uma vontade boa, ela ainda não é uma vontade excelente, ela ainda não é uma vontade perfeita. Isso quer dizer que a nossa condição e o nosso processo de santificação pode nos levar a uma vontade de Deus que é perfeita. Só que para viver essa vontade de Deus que é perfeita, nós precisamos render a nossa vontade àquilo que Deus quer fazer. Nós precisamos render os nossos desejos a Deus para que possamos experimentar essa vontade perfeita. E isso vai exigir de nós um padrão de obediência e de submissão à vontade de Deus. E se eu não perguntar para Deus aquilo que Ele de verdade quer fazer na minha vida, eu jamais vou chegar nesse nível de experimentar a perfeita vontade de Deus, porque ela pode ser boa, mas ela ainda não é a adequada. Ela pode ser agradável, vem de encontro talvez aquilo que é um desejo do meu coração e um anseio do meu coração, mas quando eu experimento a vontade que é perfeita, quer dizer que eu estou num nível de ter rendido todos os meus anseios, todos os meus desejos, e aí eu experimento algo que está adequadamente perfeito aquilo que Deus tem para que eu viva como propósito. Então a nossa oração, a minha oração por você é que você renda toda a tua vontade àquilo que o Espírito Santo deseja fazer na sua mente. E então você vai experimentar uma renovação da mente, onde você será capaz de experimentar uma vontade
adequadamente perfeita aos propósitos que Deus tem estabelecido para a tua vida. Não deixe de dar continuidade a esse processo de transformação.